Vamos em frente. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou o terceiro kit de joias presente do governo da Arábia Saudita. O pacote está em uma agência da Caixa em Brasília. O Theo Cury traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Theo. Conta pra gente. Oi, Felipe, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. O terceiro pacote de joias dadas de presente pela Arábia Saudita a Jair Bolsonaro, que estavam no acervo privado do ex-presidente da República. Ao todo, são 3 pacotes de joias e também duas armas, um fuzil e uma pistola, que foram dados de presente, dessa vez as armas, pelos Emirados Árabes Unidos. E por conta de uma determinação do Tribunal de Contas da União, a ordem é que as joias fossem para a Agência da Caixa Econômica Federal, que fica na Asa Sul, na região central aqui de Brasília, e as armas para a sede da Polícia Federal, que também fica aqui na região central da capital federal. Atendendo, então, a uma determinação do TCU, a defesa de Bolsonaro entregou as armas à Polícia Federal há 2 semanas e as joias na agência da Caixa Econômica Federal aqui de Brasília. E aí, o jornal Estado de São Paulo, na segunda-feira da semana passada, revelou que um terceiro pacote havia sido dado de presente, esse ainda em 2019. Na ordem cronológica, foi o primeiro pacote dado de presente a Jair Bolsonaro, que já estava no acervo privado dele. Então, também atendendo a uma determinação do TCU, a defesa de Bolsonaro entregou esse pacote de joias, que contém inclusive um relógio Rolex, na agência da Caixa Econômica Federal aqui de Brasília. O primeiro pacote, que ainda não foi devolvido, está nas mãos da Receita Federal, dos servidores da Receita Federal, que em outubro de 2021 apreenderam aquelas joias avaliadas em 16 milhões e 500 mil reais no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando a comitiva de Minas e Energia voltou da viagem da Arábia Saudita para o Brasil. Aquele pacote, então, que foi o primeiro a ser apreendido pela Receita Federal, segue no Aeroporto Internacional de Guarulhos e, assim como os outros, também terá de ser devolvido numa agência da Caixa Econômica Federal. Só para finalizar, amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro vai prestar um depoimento à Polícia Federal, aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, para explicar, para esclarecer o lado dele, a versão dele, com relação a essa tentativa ilegal de trazer as joias e as armas ao Brasil. Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Eu começo com você, Hélio Beltrão. Como é que você avalia aí a entrega de Jair Bolsonaro? De mais esse estojo, e a gente viu que várias vezes ele ficou lá no acervo pessoal do presidente, mesmo diante da repercussão negativa, né? No caso desse último, foi o que aconteceu, houve a matéria do Estadão, depois todas as confirmações, toda a repercussão negativa, e mesmo assim ainda havia outro que depois foi descoberto e agora ele entrega. Como é que você avalia todo esse episódio? Felipe, apesar de ser meio comum, histórico no passado do Brasil, ex-presidentes terem incorporado ao acervo pessoal, isso é completamente indesculpável, dado o valor dessas peças, como a gente já falou antes aqui, e também pela estratégia de tentar liberar diretamente para um acervo pessoal, por meio de servidores que vão lá fazer várias tentativas de liberação. Então, tudo isso é muito vamos dizer, deplorável, eu diria, Felipe. A gente já disse também que o certo seria que qualquer presente que fosse dado a um servidor público brasileiro, salvo raríssimas exceções, sem valor comercial, né, bem pessoal, um valor baixíssimo, que tem que ser incorporado diretamente ao patrimônio público. E nada disso que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente precisa reformar essa regra para nunca mais acontecer, senão vai ficar sempre essa coisa do terreno cinzento, onde o próprio servidor meio que decide se isso vira pessoal, se já se integra ao acervo público, depois vem o TCU, que tem que correr atrás. Anos depois, como foi o caso da decisão lá de 2017, sei lá, por aí, que obrigou o Lula a devolver mais de 300 presentes, a Dilma mais de 100, anos depois vai correr atrás de coisas que podem nem mais existir, já terem sido vendidas e tal. Então, isso é que está errado no Brasil, a gente tem que pensar para frente, reformar e dizer de uma vez por todas, um presente dado a um servidor qualquer que seja, é um presente ao Brasil e não ao servidor. Joel, como é que você avalia? Me parece cada vez mais claro, Felipe, mas aqui, se eu, como não sou do direito, vou aceitar um parecer diferente,
mas que nessas joias que o Bolsonaro aceitou inicialmente, claro, do ponto de vista moral, muito questionável, mas me parece que, do ponto de vista legal, não estava cometendo um crime. De fato, ele podia ali, por uma má definição da lei, podia escolher classificar como do acervo pessoal dele, ia para o acervo pessoal dele sem maiores perguntas e ficava por isso mesmo. Então, nesse ponto, apesar de eu questionar e achar muito feia a ação do Bolsonaro de ter aceitado presentes de um valor, sim, exorbitante, né? Coisa de R$800 mil. Estamos falando de... não é um reloginho que ele ganhou na viagem. Apesar de todo o questionamento moral, não creio que aí tenha algum crime. O que pode ser diferente, e esse é o caso mais grave de todos, e a gente sempre volta a ele, é o kit de joias que ficou parado na alfândega, na Receita Federal. Primeiro porque o valor dele, se R$800 mil já era exorbitante, o valor desse kit que ficou parado na Receita era então muito além do que qualquer um de nós podia imaginar, né? 16 milhões de reais. Esse é aquele presente, entre aspas, que torna qualquer que seja o receptor dele num homem rico. Ou seja, é uma coisa bastante mais delicada. E o segundo ponto, ele ficou retido na Receita Federal. Ali, pelo que eu entendo até agora, o governo tinha opção a qualquer momento de dizer: não, esse presente vai para o acervo oficial da Presidência da República. Ele será parte do patrimônio público brasileiro, não precisa pagar os impostos, pode liberar. Mas em nenhum momento foi tomada essa decisão. Pelo contrário, até onde a gente sabe até agora, houve sucessivas tentativas de liberar o presente sem que fosse tomada essa decisão, para que fosse depois avaliado se ele iria para o patrimônio, para o acervo pessoal ou para o acervo público. A gente sabe para onde ele iria. Ele teria o mesmo destino de todos esses outros presentes, esses outros kits, que foram para o acervo pessoal. Esse não seria diferente. Mas parece que nesse especificamente, como ficou retido, houve uma tentativa de, por meio de carteiradas, fazer o funcionário público ali da Receita dar uma burlada na lei. E isso me parece bastante grave. E veja, tivemos um funcionário aí que cumpriu o seu papel e a sua função assim de forma exemplar e não tolerou, seja quem fosse o superior na hierarquia, seja se fosse até o ajudante ali do presidente da República, não tolerou qualquer pressão para que ele cedesse e liberasse fora da lei aquelas joias. Felipe, complementar o Joel, o que eu acho que vai ser muito interessante amanhã são as eventuais contradições entre os depoimentos de Jair Bolsonaro e de Mauro Cid, o seu ajudante de ordens, né? Os dois estão previstos para depor amanhã. Segundo nossos colegas do Estadão, Adriana Fernandes e André Borges, a defesa de Mauro Cid, interlocutores de Mauro Cid, estão dizendo que ele vai trazer a seguinte versão à Polícia Federal, de que ele envia um coronel, esqueci agora a patente, ao aeroporto lá em Guarulhos para tentar liberar o colar de diamantes, os brincos, junto ao servidor que o Joel mencionou agora, por ordem de Jair Bolsonaro. E realmente tem um documento que diz que o sujeito estava viajando por ordem da Presidência da República. Para atender a demandas do presidente da República. Exatamente. Então, Mauro Cid, segundo o relato dos colegas do Estadão, né, vamos ver se ele mantém essa linha, né, que os colegas apuraram com interlocutores, com os advogados do Mauro Cid, para se safar, ele não vai assumir a responsabilidade, vai dizer que soube disso, da existência dessas joias e que estava cumprindo ordens, afinal ele é o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, imagino, vai dizer o contrário, né? Vai dizer que não sabia da existência dessas joias, que, enfim, não estava tentando recuperar isso. Vamos ver qual a versão que ele vai colocar. Assim, esse é um dos pontos que eu vejo de mais gravidade, porque ali, no apagar das luzes do governo, joias que já estavam retidas pela Receita, que tentaram, né, entrar com aquilo de uma forma ilegal dentro do Brasil, o presidente faz um último esforço com essa desculpa, o oficial chega com a desculpa, não, tem que limpar tudo de um governo para o outro, para retirar o colar que vale milhões de reais. Então, eu acho que esta eventual contradição, se surgir entre o depoimento de Mauro Cid, que foi, durante todo o mandato, da extrema confiança de Jair Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro, isso sim pode ser um grande complicador.
E chega uma hora em que o sujeito precisa escolher, quer dizer, se vai tentar blindar o presidente ou se vai dizer a verdade, eventualmente, para se comprometer menos. Talvez seja essa a posição do Mauro Cid nesse momento, Janaína, porque tem um documento mostrando que o Mauro Cid é tenente-coronel e quem foi de Brasília a São Paulo é o sargento Jairo Moreira da Silva, que é o auxiliar do Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. Então tem um documento mostrando que ele foi a São Paulo para atender a demandas do presidente. A única coisa que ele foi fazer foi falar com o pessoal da Receita Federal para tentar liberar essas joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Inclusive ele tinha previsão de volta em voo comercial de Guarulhos para Brasília. Então, assim, me parece que o Mauro Cid, diante do documento, vai precisar dizer que a ordem foi do presidente. O ajudante de ordem mandou seu auxiliar ir a São Paulo buscar as joias. Isso compromete o presidente? A gente vai ter que aguardar para ver os depoimentos, se é que o presidente vai depor, né? Vamos ter que aguardar. Mas, assim, eu fico vendo essas joias, né? E essa história brilhante para cá, brilhante para lá, e o presidente nos Estados Unidos, e vão para as Arábias. Eu lembro quando ele me convidou para ser vice. Ele disse assim: Janaína, mas se você for vice comigo, é o seguinte... No palácio, a gente só vai comer arroz, feijão e ovo. E no dia seguinte é ovo, arroz e feijão. Foi o que ele me disse. Eu falei, presidente, para mim não tem problema nenhum. Inclusive, pedi para ele fechar o palácio, que eu queria morar em São Paulo. E ficar indo e voltando. Eu falei, eu moro na minha casa, despacho na Paulista e vou ficar indo e voltando. Então, assim, para quem queria, né, disse que ia comer arroz, feijão e ovo o governo inteiro... Né? Gostar tanto de diamante, tanto de brilhante, assim, é uma coisa que intriga, né? É só disso que eu fico lembrando, sabe? É uma lembrança importante, realmente um contraste entre a retórica e a prática, que muitas vezes a nossa função aqui é mostrar para o espectador. Algo a acrescentar, Raquel? Não. Só a expectativa para o depoimento? Exatamente. Vamos ver se o Mauro Cid vai dizer que foi ordem de Jair Bolsonaro ir lá tentar liberar essas joias. Lembrando que jamais nessas 8 iniciativas apontadas pelo jornal Estado de São Paulo para a retirada, para o resgate dessas joias, houve um compromisso de incorporação ao patrimônio público. O máximo foi, depois de algumas vezes não conseguindo esse resultado, eles dizerem, olha, libera aí que a gente vai ver se vai para o acervo pessoal ou se vai para o patrimônio público da União. Então, sempre se deixou uma margem para que esses objetos de valor fossem embolsados. Essa que é a realidade. Hélio Beltrão, como é que você vê a imagem do Jair Bolsonaro depois disso tudo? Será que isso tem efeito sobre o eleitorado ou a polarização ainda, esse método de um tentar se limpar na sujeira do outro acaba fazendo que mesmo aquilo que soe aparente e eventualmente se mostre verdadeiramente como uma imoralidade seja sempre relativizado? Felipe, a gente tem uma indicação, eu acho que a gente vai falar sobre isso, numa pesquisa que saiu sobre o desejo de tornar, ou se você acha, a pergunta foi feita pelo Datafolha, você acha que a atuação do Bolsonaro em criticar as urnas deveria o tornar inelegível? E o resultado da pesquisa saiu, grosso modo, exatamente o resultado das urnas. Contra o Bolsonaro um pouquinho mais do que a favor do Bolsonaro. Então, me parece que, pelo menos nesse momento, ainda não há esse efeito, Felipe. Eu acho que a popularidade do Bolsonaro ainda não caiu perante o público dele, pelo menos. Então, mas vou esperar para a gente comentar mais da pesquisa mais para frente.